alegria que aqui estamos reunidos para comemorar esses 74 anos da Fundação. Eu fiquei aqui refletindo 29 anos de Semana Cárita. É uma jornada da nossa alma e realmente estamos experimentando uma nova forma, né, de realizar essa semana e uma nova experiência para todos nós e um novo aprendizado, né? Jamais imaginávamos fazer uma Semana Cárita online, mas graças a Deus, com todos esses recursos, podemos fazer uma Semana Cárita online e agregando assim pessoas, né, de todos os lugares, amigos queridos, né, de outras cidades, que estão aqui nos reunindo. Eu já vi as carinhas assim e me emocionei muito ao ver, né, essa presença de cada um, de cada uma, junto a nós nesse momento, né, em que a gente está vivendo um grande aprendizado em humanidade. Estamos todos no mesmo barco e sabemos que são momentos muito preciosos para nós. E esse momento em que estamos trazendo agora esse tema, né, tempo de decisão, o caminhar da vida com Jesus. E em plena sintonia com os nossos mentores, em sintonia com aqueles que dirigem os nossos trabalhos, abrimos assim a nossa semana com muita alegria. E estamos, assim, dando uma sequência nos temas, dando sequência a um caminhar de muitos anos em que nós estamos, então, nos preparando para esse tema. Como diz o Cláudio, a gente conversando, né? Ele falando assim, eu fico impressionado como tudo tem uma sequência, como tudo tem uma lógica e a seriedade para nós. O tempo de decisão, ele aconteceu, né, dentro dos parâmetros em que nós, da Fundação Espírita Caritas, seguimos, que é da evangelização de espíritos, trabalhos realizados em sacramento. Esse tema foi do encontro de janeiro de 2020, né? E é um tema de extrema importância para nós, como se a espiritualidade realmente tivesse nos preparando para tudo que precisaríamos olhar, sentir, vivenciar. E nós, então, na nossa caminhada do trabalho, do projeto Caridade Pessoal, né, estamos, então, complementando esse tema com o caminhar na vida com Jesus. Essa é a nossa jornada e vamos seguindo essas orientações, né? E pedindo muito para que Jesus nos abra as nossas consciências e que a gente possa compreender profundamente tudo o que a gente precisa compreender nesse nosso momento de humanidade, nesse nosso momento de crescimento. Então, o ponto inicial realmente é o nosso ponto principal, é que mais do que nunca a gente precisa sentir, se esforçar para que a nossa prática do nosso dia a dia seja verdadeiramente uma prática espírita cristã e que Jesus realmente seja a nossa inspiração no caminhar. Tempo de decisão é o tempo de que estamos realmente sendo chamados para que a nossa caminhada tenha verdadeiramente novos rumos. Todos nós, de uma maneira ou de outra, em algum momento da nossa vida, nos encontramos com a doutrina dos espíritos, e essa doutrina nos trouxe recursos preciosos para a nossa renovação mental. Desde os primeiros contatos que nós tivemos, com certeza nos abriram a mente, nós mudamos muitas das nossas convicções, a realidade da imortalidade da vida, da imortalidade do ser, trouxe para nós, nos abriu uma compreensão
que deu uma sequência dentro de uma grande engrenagem da vida, dentro de uma grande engrenagem do universo. E saber disso, só o saber disso já traz para nós um convite de grande renovação. Mas nós sabemos também que o saber precisa da prática. E toda a transformação que nós estamos sendo estimulados pela doutrina tem sido fundamental, né? Transformando a nossa inteligência e nos convidando a cada dia para que sejamos seres melhores, seres frente aos nossos irmãos da humanidade, também que sejamos seres melhores. E o nosso olhar, então, cada vez mais precisa ser um olhar maduro, um olhar para que a gente possa compreender que nós somos guiados por forças superiores e que essas forças precisam mais do que nunca de cada um de nós, para que sejamos canal de luz a educar, principalmente e especialmente as nossas mais profundas emoções. Então, quando nós sintonizamos e compreendemos que nós estamos guiados por forças superiores, nada do que acontece, Jesus já nos afirmou isso, né? Que não tem uma folha de uma árvore que caia e que Deus não esteja ciente, né? Então, nós precisamos compreender que este nosso momento, ele é muito precioso para que a gente tenha realmente o fortalecimento da nossa fé. São os princípios, né, que estão regendo a nossa vida para o crescimento, convidando para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós estamos sendo convidados para uma profunda reflexão no sentido do que significa esse tempo de decisão. Precisamos verdadeiramente nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, diante da doutrina, diante da vida, buscando verdadeiramente a nossa essência. E é claro que por mais que a gente já tenha caminhado na nossa vida, nós ainda somos iniciantes na nossa grande jornada. Essa grande jornada de aperfeiçoamento, estamos dando passos hoje muito mais seguros do que um tempo atrás da nossa existência, mas ainda passos iniciantes. E para que a gente possa, então, verdadeiramente compreender esses passos, nós precisamos cada vez mais nos nortear, né? Ter nossas escolhas, fortalecer a nossa fé e fazer algo que é imprescindível para nós, que é o grande processo da entrega, da confiança. E Emmanuel nos diz em um dos seus livros que quando nós vamos, então, procurar dar os nossos passos nas nossas jornadas, as nossas excursões no desconhecido reclamam para nós condutores. Reclamam para nós sábios condutores. E aí é que nós precisamos, então, nos perguntar: quem tem sido o nosso condutor? Verdadeiramente. A quem estamos verdadeiramente seguindo? Quem são ou quem é o nosso verdadeiro orientador? Nós temos intenções, nós temos programações, nós temos buscas de grande importância para nós. Já temos a orientação do nosso caminho, já temos um norte na nossa estrada, mas nós precisamos verdadeiramente sentir quem tem sido esse condutor que tem acesso direto ao nosso mundo íntimo. Quais as emoções, quais os sentimentos que nós temos verdadeiramente alimentado e sustentados na nossa caminhada?
porque nós registramos, né, sempre em torno de nós, os mais variados estímulos. Ouvimos vozes amigas e ouvimos vozes dos nossos inimigos, e nós somos estimulados a todo instante a perceber a quem estamos seguindo. E o nosso tempo é de mudanças. O nosso tempo é de posicionamento. É o tempo que nos pede uma decisão agora mais do que nunca, gente. Em tudo que nós estamos vivendo diante da nossa humanidade, que nós estamos sendo testemunhas vivas, né? Nesse plano, nós precisamos de uma decisão segura e firme. Então, nós estamos no momento de escolhermos definitivamente quem irá nortear os nossos passos, a nossa existência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas reações. Quem vai nos ajudar verdadeiramente? E aí nós nos perguntamos, e então? Estamos prontos para que no nosso caminhar na vida possamos ter Jesus como nossa referência? Todos nós com certeza queremos. Todos nós com certeza almejamos. Mas todos nós, na condição que estivermos, no lugar que estivermos, na forma que estivermos, precisamos agora entrar numa sintonia profunda com a gente mesmo e fazer uma escolha. É preciso que a gente compreenda que nesse tempo nós estamos verdadeiramente sendo convidados para despojarmos do homem velho e nos abrir agora para a verdadeira humildade, para a vibração da humildade em nós, deixando que o amor verdadeiro possa acender em nós. Nós precisamos mais do que nunca, e a gente vem caminhando no projeto Caridade Pessoal, compreender o sentido de nos amar, o sentido de amar o nosso próximo, o sentido de amar a Deus. Conscientes hoje que nós somos da realidade do ser espiritual, nós podemos perceber quantas dificuldades ainda temos de deixar o homem novo surgir. Quanta dificuldade nós ainda temos de nos despedir do homem velho em nós. O nosso passado, ele ainda atua de forma marcante na nossa existência. A nossa memória, que é um arquivo das nossas histórias, daquilo que a gente já conquistou, daquilo que nós falhamos, não consegue descansar na bênção do esquecimento temporário. As nossas escolhas ainda acordam a nossa memória naquilo que nós não deveríamos mais estar acordando. A nossa memória ainda se agita na força de hábitos que ainda trazemos, na força de tendências que querem nos desvirtuar do caminho. A nossa memória ainda se agita em sentimentos e emoções que tantas vezes ainda insistem em se manifestar, tantas vezes de formas desordenadas em nós, alterando a nossa atitude, alterando nossos comportamentos. Quantas vezes exageramos nas nossas reações emocionais? Quantas vezes ainda mergulhamos nos processos de culpas, de cóleras, as nossas irritações do dia a dia, as nossas ansiedades, as nossas formas de expressão, gente, dos nossos medos. Vocês viram momentos mais, entre aspas, preciosos para que pudéssemos acordar a nossa memória nos nossos medos?
Todas essas são expressões ainda do nosso ser tão inquieto, tão inquieto. Recebemos a bênção do esquecimento para que pudéssemos renovar em propósitos, mas nós ainda estamos presos na expressão dessas memórias. Elas são ainda expressões e energias que manifestam, por também ainda não ter sido ainda conduzida adequadamente, porque por falta de maturidade, por falta de capacidade ainda da gente se governar, nós ainda deixamos que essa memória atue dentro de nós. E que ela tenha uma força, às vezes ainda desconhecida por nós. Justamente porque nós ainda não conseguimos pegar nas nossas mãos o comando da nossa vida pelas escolhas agora conscientes do nosso caminho. Quem nós queremos que nos oriente? Quem? Precisamos realmente decidir em que vibrações nós iremos nos alimentar. Que nós iremos alimentar nossos pensamentos, nossos sentimentos, de esperança, de confiança, de consciência que nós estamos no momento de transição da humanidade. Ou nós vamos nos alimentar de pensamentos de medo, de insegurança, que estão tentando vender, impor dentro de nós. A quem estamos servindo? A nossa consciência, ao chamado do nosso ser, ou nós estamos ainda perdidos como cegos nesta humanidade, ainda em processo de profundas movimentações. Então, nós precisamos, agora mais do que nunca, ter um tempo de decisão para que a gente possa conectar com essa memória, mas com a parte dessa memória que nos deu sustentação para o nosso planejamento reencarnatório. Então, é nesse planejamento e nessa parte da memória, das nossas qualidades, dos nossos talentos, dos nossos objetivos maiores, que nós vamos, então, nos firmar para que a gente possa renovar os quadros íntimos, ainda armazenados em nós pelas nossas vivências anteriores. E aí que a gente vai percebendo que tudo volta. Volta agora para ser trabalhado. Volta agora para que a gente possa se libertar dos estados doentios em nós. Então, essa é uma das bases do tempo de decisão, de quando a gente olha o ser espiritual, que é fundamental na nossa existência. Porque por toda uma jornada da humanidade, nós tentamos abafar, nós tentamos esconder, nós tentamos guardar todas essas movimentações que aconteciam dentro de nós, tentando se ver livre, tantas vezes esperando que um Deus chegasse e transformasse a nossa realidade para que a gente não precisasse vivenciar toda a construção do nosso ser espiritual, que é a nossa responsabilidade. E tantas vezes nós quisemos transferir para o outro o nosso trabalho. Mas agora não. Agora, cientes que somos espíritos num belíssimo planejamento reencarnatório, nós precisamos de dedicar, nós precisamos de muito esforço para que a nossa verdadeira batalha seja travada na intimidade do nosso ser. E a gente faça agora conquistas reveladoras da nossa capacidade de superação. Então, nós precisamos cada vez mais nos observar. E aí, o que então, a humanidade está vivendo? Para tudo, entra para dentro de casa. Fecha em 4 paredes por meses. Gente, quando é que nós imaginaríamos
viver uma situação como essa? E para quê? Entre tantos objetivos maiores em termos de humanidade, o convite está para que a gente possa parar, se olhar, se reconhecer, para que a gente possa se trabalhar. Essa é a nossa expressão na vida, e que está se desdobrando nos nossos dias, assim, olha, e nós ainda estamos adiando as nossas decisões. Nós ainda estamos deixando com que a memória se agite e a gente ainda não busca o verdadeiro entendimento de qual é a nossa proposta de vida. Essa parada, gente, é um presente para que a gente possa realinhar ao nosso planejamento reencarnatório. Estamos trabalhando numa etapa do projeto Caridade Pessoal, que é exatamente a etapa da gente poder formalizar um plano de ação para nós. Fechamos o mês de dezembro do ano passado e trabalhamos esse ano todo com todas as passagens do Evangelho, nos convidando para que a gente possa fazer um plano de ação para a nossa transformação, contando com o amparo divino, contando com a ação e a grande ferramenta do bem. E nós estamos adiando. Qual foi o nosso projeto? O que nós estamos buscando? E aí recebemos de presente, eu só posso compreender que é um presente, para que a gente possa realmente parar e olhar para a nossa vida, para a nossa existência enquanto ser individual, enquanto humanidade, né? Então, nós estamos sendo convidados a compreender todas as nossas dificuldades, para que, compreendendo a nossa dificuldade, possamos, então, encontrar recursos para trabalhar as nossas necessidades espirituais e compreender as oportunidades, todas elas que nós temos tido. É urgente compreendermos que os nossos pensamentos mais sutis, né, são produtos dos nossos sentimentos. E aí, às vezes, a gente ainda tenta aquele pensamento que a gente não gosta, que a gente acha que não é bonito, que a gente acha que não está de acordo, a gente tenta guardar, a gente se justifica, a gente esconde de nós mesmos. E o momento da humanidade, gente, é de revelação. Qual é o tema do Evangelho que nós estamos estudando nesse mês de novembro? É preciso colocar no velador, a luz no velador, para que a gente possa observar tudo que está em volta. Tempo de decidir, gente, tempo de escolher. Precisamos compreender mais do que nunca a nossa tarefa, no sentido da nossa programação reencarnatória, que foi calculada. Porque, afinal, nós precisamos nos perguntar: o que será que nós viemos fazer neste plano da Terra, com o nosso planejamento reencarnatório, em pleno momento de pandemia? E olha que muitos de nós estão com as memórias agitadas de vivências anteriores, de dores acontecidas, porque em toda a humanidade as pandemias aconteceram. Não é o acaso. Hoje nós sabemos que estamos num processo reencarnatório, quase que numa concessão divina, para que com consciência, a consciência que a doutrina espírita nos oferece, que essa centenas de livros nos oferece, para que a gente possa, então, transformar os nossos velhos hábitos, os nossos vícios, os nossos sentimentos doentios, os nossos pensamentos ainda paralisados,
porque as nossas ações ainda não são ações transformadoras. É preciso que a gente esteja no processo de reeducação. E é nisso que a evangelização de espíritos, né, vem nos auxiliando há tantos anos, nos convidando para olhar em torno, né, em compreender o quanto que precisamos olhar para a nossa própria vida, compreendermos onde, como, com quem estamos inseridos no contexto da nossa vida. Quais são aqueles espíritos que mais movimentam a nossa memória, porque mais movimentam as nossas reações emocionais. São eles os grandes estimuladores, os vetores da nossa existência. Como também temos os vetores do afeto, que são aqueles que nos dão sustentação nessa encarnação. A evangelização de espíritos tem nos dito que nós não podemos mais esperar que o outro mude para que eu possa realizar o meu projeto de transformação. Eu sou responsável. As nossas questões íntimas ainda são difíceis de serem compreendidas para nós, porque enquanto nós não nos olharmos como espíritos, ficaremos ainda paralisados. E tantas vezes nós vamos nos enganando, né? Como se já tivéssemos, às vezes, superado. Superado só porque já temos vontade de melhorar, superado porque nós já conhecemos a doutrina, superado porque a gente já faz estudos. Não, não. O processo da transformação do espírito é muito profundo. Imaginemos nós quantas encarnações que tivemos e quantas encarnações nós teremos ainda para o nosso aperfeiçoamento. Então, a vida hoje está nos pedindo com urgência que a gente acorde, que a nossa consciência possa desabrochar, como diz Leon Denis, que a nossa crisálida da consciência encontre o terreno propício para que ela possa se abrir e se manifestar. É preciso que a gente acorde para a verdade, porque nós precisamos, gente, aproveitar o tempo que se faz para as novas escolhas, para os novos caminhos. Outro dia eu me peguei refletindo se esse tempo da pandemia está suficiente para eu fazer a transformação que eu preciso fazer. E eu consigo fazer uma lista de coisas que eu ainda não tive condições, né, de fazer. Então, nós precisamos agora que a nossa compreensão seja mesmo de acionar a nossa vontade, a vontade do Espírito, a vontade dessa realização maior, a vontade desse caminho maior. Nós precisamos urgentemente ampliar, né, o nosso olhar para a importância do nosso trabalho de transformação, para a importância de desenvolvermos em nós os caminhos do bem, o desenvolvimento dos nossos bons sentimentos, as mudanças dos nossos quadros mentais, que tantas vezes ainda se manifestam tão atormentados. Nós precisamos nutrir com a verdade, nutrir com a realidade que hoje conhecemos, os nossos pensamentos de boas vibrações, de boas ideias. Por isso que Emmanuel pergunta, quem está sendo o nosso condutor? E por isso que nós precisamos redefinir em camadas mais profundas do nosso ser, quem vai ser o nosso condutor. Porque nós estamos vivendo num contexto social, espiritual, de muitas complexidades, né? Muitas complexidades no campo moral, muitas complexidades no campo da nossa afetividade, muitos tormentos de ideias. A gente não tem sossego. A gente liga uma televisão para assistir um jornal, a nossa mente se envolve, né, em processos profundos, de emoções profundas.
Então, eu lembro de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já falava para nós que a gente precisava selecionar o que se lia nos jornais. Porque dependendo do que a gente lê, e a gente sabe da nossa tendência, nós estamos dando a brecha para acionar a nossa memória. Então, é o momento de estarmos em contato com a gente mesmo e o contato com o que tem de melhor em nós e avaliarmos o sentido que nós desejamos. É o momento de realinharmos o nosso norte, o nosso caminhar, né? É preciso que a gente esteja em sintonia dentro de nós com a verdade. E qualquer descuido que a gente tem, os nossos pensamentos vão logo, logo para as nossas dificuldades, e aí a gente perde muitas vezes os parâmetros do divino presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Dentro da pandemia, quem não viveu muitas vezes o medo da morte, o medo da doença, o medo do contágio, o medo do sofrimento, o medo da falta, o medo de perder alguém que ama muito, o medo, né, da gente poder viver tudo isso. É claro, é óbvio que a gente precisa ter todo o autocuidado, mas será que nós perdemos muitas vezes a visão de quem somos nós? De que nós somos espíritos imortais e tudo que a gente for viver faz parte de um processo profundo de aprendizado? Porque se Deus olha a folha que cai de uma árvore, ele deixaria de olhar para nós? Jamais, jamais. Será que estamos sendo vigilantes? Como estão os nossos sentimentos? Então, como está? A gente precisa se perguntar como é que está o nosso convívio com aqueles que nós trouxemos como acompanhantes desse tempo da pandemia. E se nós estamos sozinhos dentro dos nossos lares, qual a razão, qual o aprendizado para nós? Esse é o ponto da gente poder sintonizar com essa concessão divina, com essa presença divina na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós precisamos cuidar muito da nossa vibração, porque o tempo de decisão nos pede escolhas. E escolher, gente, não é uma situação simples. Uma escolha não faz parte somente do nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está ligado à nossa memória, a essa memória que a gente tem agitado tanto diante dos estímulos que temos recebido. O nosso livre-arbítrio tem relação com a nossa anterioridade, com as nossas experiências. Parte do nosso livre-arbítrio já está determinado pela nossa programação reencarnatória. Mas é no dia a dia, e a evangelização dos espíritos nos esclarece isso muito, que a nossa escolha acontece em momentos, em circunstâncias, em envolvimentos que nós vamos nos deixando levar. Então, as nossas escolhas hoje, muitas vezes, não sintonizam com o nosso livre-arbítrio, com essa consciência maior de um projeto de vida. Porque muitas vezes a nossa consciência está adormecida e as nossas escolhas elas vão sendo vinculadas pelos padrões energéticos que ainda emanamos. Então, na lei de atração ou na lei de afinidade, na lei de repulsão, né, nós vamos, então, muitas vezes, fazendo as escolhas por caminhos difíceis. Mas a doutrina nos esclarece, a doutrina nos convida, né, a repensar. Então, como escolher? Como alinhar a minha escolha desse momento, dessas situações que eu vivo do dia a dia, com um livre-arbítrio, com uma escolha maior de consciência? Qual o caminho que eu preciso escolher? Então, quando nós temos a consciência que a doutrina nos oferece, que estamos
envolvidos num plano divino, nós precisamos agora acionar a nossa razão espiritual, a nossa inteligência espiritual, para que a gente possa aceitar, acolher e compreender a nós mesmos, para que a gente possa compreender as nossas escolhas e para que a gente possa agora direcionar ou redirecionar o nosso caminho. Então, quando Emmanuel, de novo, né, gente, eu vou caminhar com Emmanuel, porque para mim foi uma frase que eu trouxe para esse estudo, nos traz que as excursões do desconhecido, naquilo que é novo para nós, porque todos os nossos passos para a espiritualização da nossa existência é novo. Nenhum de nós já tem uma evolução, que viemos aqui só como missionários, não. Todos nós estamos em excursões no plano da Terra, no plano do desconhecido, do novo para nós. E essas excursões no desconhecidos precisam de bons condutores. Então, pergunto mais uma vez, vamos acionar e vamos dirigir o nosso caminhar na vida com Jesus? Emmanuel nos diz que somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, somente com Ele, é que conseguiremos reestruturar a nossa individualidade eterna, para que a gente continue na nossa ascensão sublime à consciência do universo. Então, somente com o Evangelho, que Jesus nos trouxe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos nos perguntar, por que estamos sendo convidados a termos Jesus como nosso condutor? Com certeza, nós encontramos Jesus pelo caminho. Há 2020 anos, agora não é 2000 anos mais não, gente. Há 2020 anos. O que nos levou ao Cristo? O que nos levou a esse encontro? Onde fomos tocados pelas palavras, pelas vibrações, pelos gestos do Cristo. Então, nós estamos atravessando o limiar verdadeiramente, eu creio nisso, e a doutrina nos esclarece há tanto tempo, tantas mensagens que foram trazidas, que nós estamos atravessando um tempo novo. E Jesus foi para nós o grande revelador dessa verdade. Ele, além de trazer as lições grandiosas da sua doutrina de amor, foi ele que descortinou para todos que tinham ouvidos para ouvir as mais ricas lições que ele nos deixou no seu exemplo de presença, de caridade, de amor e de profundo respeito a todos. Jesus, que nos tocou nos nossos sentimentos mais profundos. Em algum momento da nossa caminhada, nós sentimos Jesus. E ele, então, instalou nas nossas consciências novos paradigmas. Era tudo diferente, tudo que a humanidade já tinha vivido até aquele momento. E esses paradigmas eram um convite para que a gente pudesse mudar os nossos pensamentos. Foi Jesus, este ser especialíssimo, que chegou até nós para nos alimentar. Ele nos alimentou de esperança, fortaleceu a nossa fé. Jesus abasteceu a nossa coragem. Se não tivéssemos coragem, não estaríamos aqui, gente, em pleno ano de 2020, vivendo o que estamos vivendo. Jesus foi aquele que nos trouxe o chamado para uma mudança fundamental na nossa estrutura.
Jesus nos mostrou que éramos espíritos livres, que éramos capazes de decidir, éramos capazes de escolher, éramos capazes de optar. Jesus nos falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nos ensinou a escolher o nosso caminho. Mas é claro que nós precisamos ter ouvidos para ouvir, porque foi Jesus que nos iniciou na grande jornada e nos deixou grande exemplo de deixar templos luxuosos para viver no meio da natureza, aprender, compreender, sentir Deus na natureza e não nas paredes de pedra. Foi Jesus que nos ensinou também a escolher dos templos de pedra, das igrejas, para irmos para as catacumbas e encontrar naqueles lugares escondidos, escuros, palavras e sentimentos, encontro com irmãos que nos tocaram a nossa fibra mais profunda. Foi Jesus também que nos ajudou a perceber que a nossa escolha precisava, naquele tempo, deixar os mantos luxuosos para que a gente pudesse viver das roupas simples. E não é a roupa física, gente. É a roupa energética do amor, da simplicidade, da essência em nós. Foi Jesus que nos ensinou que o ouro mais precioso que se tem na terra não é uma pedrinha que vale um dinheiro enorme. Jesus nos ensinou que o ouro mais precioso que podemos obter para nós é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foi assim que Jesus, aos poucos, nos tirou do sono profundo, da cegueira que ainda insistia em estar nos nossos olhos. Eram as primeiras lições do Cristo, bem junto a nós, na materialidade da vida, e nos convidando para despertar. Então, o que nós sentimos naquele momento do encontro com Jesus, no encontro direto, ou no encontro em outras épocas da nossa humanidade, realmente ainda ressoam em nós, ressoam na nossa intimidade. Por isso procuramos um caminho, por isso ainda buscamos uma religião, para que possamos nos reconectar com Deus. Mas nós precisamos ativar esse campo vibratório em nós, porque foi Jesus que no nosso caminhar foi o irmão amigo que nos deu as mãos e nos pediu para que fizéssemos novas escolhas. Toda a sua jornada foi de ensinamentos para que a gente pudesse fazer escolhas. Ele nos pediu para que a gente pudesse amar o nosso próximo como a nós mesmos. Alguém pode nos forçar a amar o nosso próximo? Não. Mas Jesus nos convidou. Jesus nos convidou para perdoar ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Olha a escolha. Eu não consigo perdoar, realmente é difícil perdoar. Mas Jesus nos convida, insiste, não 7 vezes, insiste em 70 vezes, 7 vezes. Escolha se libertar. Jesus nos pediu para que a gente pudesse fazer uma escolha de emprestar, sem aguardar retribuição. Jesus nos convidou, nos estimulou, nos ensinou a fazer uma escolha de orar pelos que nos perseguem,
de orar pelos que nos caluniam. Mas a nossa memória ainda se agita e fala: não, eu não consigo ainda. E aí a gente vai compreendendo: então aqui está o meu trabalho. Orar, perdoar. Jesus nos pediu para que a gente pudesse fazer uma escolha. Não condenar. Não condenes, para que não sejas condenado. A amorosidade de Jesus no convite para que a gente pudesse escolher. Escolhas novas que fossem modificar o nosso campo de memória. Jesus nos convidou para que a gente pudesse se humilhar, para que a gente pudesse ser exaltado no plano divino. Jesus nos convidou: escolha ser misericordioso, escolha ser bondoso, escolha ter bom ânimo, escolha resplandecer a tua luz. Todas as passagens, eu ficaria aqui a noite inteira, gente, relendo para nós todas as passagens do Cristo, que ele nos convida a fazer novas escolhas. Por isso que ele marcou a nossa existência enquanto espíritos, porque ele nos ensinou a verdade. E essa verdade que nós hoje precisamos trabalhar dentro de nós, porque nós somos chamados mais do que nunca a nos movimentar, sairmos do comodismo, sairmos do adiamento, para que a gente possa se sentir hoje em plena condição de tomarmos decisões na nossa vida. Então, nós espíritas precisamos estar atentos sobre qual caminho nós desejamos seguir. Nós temos um compromisso, sim, de trabalho com Jesus. Espíritas que somos, temos um compromisso, fomos chamados a sermos sinalizadores, chamados a termos uma prática consciente, chamados a sermos exemplos, chamados a sermos referências de auxílio a tantas pessoas ao nosso redor. Mas, conscientes do nosso caminho, nós hoje somos mais do que nunca chamados, convidados a escolher, a vivenciarmos os processos de transformação dentro da nossa programação reencarnatória, a vencermos definitivamente. E, gente, é preciso que a gente olhe para isso com muita seriedade. Teremos, sim, novas oportunidades. Sempre tivemos e sempre teremos. Mas o momento é sagrado para aqueles que estão em busca da transformação. Estamos tendo toda a ajuda, toda a sustentação para que consigamos vencer o nosso planejamento. Então, esse olhar atento, com a observação atenta de nós mesmos, precisamos ter para que a gente possa vencer os nossos tormentos. Então, nós precisamos agora vivenciar, entrar dentro do fluxo divino que nos chama. Essa é a escolha desse alinhamento com o divino, essa escolha de realmente sentir que Jesus e o Pai eram um, e nos convida para assumir o nosso grande compromisso. E precisamos nos sentir motivados para isso. São muitos os nossos aprendizados, e a verdade mais do que nunca se revelou, né? Então, nós estamos nesse momento da grande transformação planetária e precisamos nos abrir para fazer aquilo que viemos fazer. É a nossa escolha. No nosso livre-arbítrio, nós planejamos a nossa encarnação e nós podemos seguir com ela, acertar nas nossas escolhas, ou nós podemos adiar dentro do nosso comodismo. Então, vamos buscar agora essa nossa identidade espiritual, e nesse tempo de decisão, vamos então
abrir mão da velha roupagem que nós ainda carregamos, do nosso ego, da nossa personalidade. Precisamos nos despojar desse homem velho, porque nós precisamos renascer dentro de um novo paradigma. E nós precisamos agora estarmos com a túnica para encontrarmos Jesus. É preciso que a gente deixe que dentro de nós brilhe verdadeiramente a nossa luz e com coragem a gente possa atravessar a porta estreita das nossas escolhas. Então nós precisamos abrir agora, mais do que nunca, os olhos da nossa alma, para que a gente possa sentir, intuir e vivermos espiritualmente aquilo que nós e que ninguém pode nos explicar intelectualmente. E para entrar dentro desse lugar das nossas emoções e dos nossos sentimentos, só nós temos a chave. E nós temos, então, a consciência daqueles que nos colocam em sintonia e daqueles que nós vibramos e que tocam o nosso coração. Quando estávamos iniciando aqui na leitura do Evangelho, não sei se vocês perceberam a emoção que Heloísa estava sentindo, a emoção que eu senti, e com certeza tantos outros, porque é esse momento que nós escolhemos nos alinhar com aqueles que estão juntos àquele que nós podemos escolher para nos nortear na nossa caminhada. Porque nesse encontro e nessa escolha de estar com Jesus no nosso caminho da vida, precisamos pensar e sentir que só nós podemos escolher esse caminho. E que nós, no segundo momento, perceber que nós não fazemos e nós não trilhamos esse caminho sozinhos. Precisamos nos unir àqueles que nós temos afinidade junto a esse mestre. E compreender, em terceiro passo, que sem Deus, sem assistência pessoal, o meu contato com Deus e com Jesus, né, eu não vou conseguir realizar a minha tarefa, porque não é uma tarefa da mente, não é uma tarefa da materialidade, é a tarefa exata dos nossos projetos espirituais. Então, nesse momento, nós precisamos encontrar a forma de nos abrir, de ter a conversão do nosso coração ao caminho espiritual, a Deus, a Jesus. E esse processo vai se desencadear com Cristo sendo o Senhor das nossas vidas, ouvindo o convite. Eu tenho certeza que daqui para diante, todas as leituras que fizermos do Evangelho, nós vamos lembrar do tempo de decisão, que todos os convites, Jesus nos convida a andar com Ele. Qual de nós não teríamos vontade de pensar, ai, gente, eu caminhei com Jesus no mar da Galileia. Mas Ele continua nos chamando, porque ao escolhermos seguir o que Ele nos propõe, esse compêndio que a humanidade ainda não compreende, que chama o Evangelho, Ele está nos convidando a andar com Ele. E nós estamos prontos. Porque quem julga, né, para a gente poder fechar o nosso tempo de decisão, quem julga que compreendeu o sentido real da palavra de Jesus, pelo fato de tê-la ouvido, ou lido num livro, ou escutado tantas vezes, ou ter pensado sobre esse conhecimento, está dentro de si numa profunda ilusão. Porque nós, espíritos aqui encarnados, só conseguiremos compreender o sentido real do Cristo quando nós vivermos quem é Cristo, o que Ele é, como Ele é dentro de nós. E aí é que nós precisamos aprender a silenciar as nossas muitas vozes, em especial dessa memória que insiste em voltar,
para que a gente possa encontrar o Cristo em nós mesmos. Fazer uma profunda contemplação interior, viver, saborear, sentir a força de uma escolha dos ensinamentos do Cristo na nossa vida. E o caminho que Jesus nos deixou está no Evangelho. E a base de todo esse caminho é a humildade. Jesus desceu das alturas para que pudesse libertar o templo do nosso coração, para que o amor, para que a luz, para que a fraternidade, para que o divino conhecimento, diz Emmanuel para nós, nos convidasse a construir no nosso santuário interno a presença do Cristo. Porque Cristo nos falou o tempo inteiro da vida comum. Cristo nos tocou o tempo todo simples dos nossos sentimentos. E Cristo nos colocou na nossa encarnação, na luta de cada dia com os ensinamentos sublimes para que pudéssemos aprender. Então, o convite fica para nós. Tempo de decisão. É o momento de estarmos com o coração aberto para que no santuário do nosso mundo interno encontremos Jesus no caminhar da nossa vida de transformações, de movimentos e de muitas alegrias vindouras. Que Jesus, então, seja o nosso escolhido, porque ele já nos escolheu tantas e tantas vezes. Mas agora, mais do que nunca, o Evangelho precisa ser o nosso livro de cabeceira no mundo material e de coração no mundo espiritual. Muita luz, muita paz e muita coragem para vivenciar esse desprendimento das nossas histórias para que a gente possa viver o homem novo em nós, que é o mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe. Um abraço muito apertado a cada um de vocês. Lembrando profundamente, eu me emociono novamente, dos finais das nossas reuniões na nossa casa de orações, em que podíamos nos abraçar. Então, recebam meu abraço espiritual. Luz para nossos caminhos, luz para o nosso olhar da vida.